Eu esqueço. O exercício 5. O que fala o exercício 5? Então, ele coloca lá. Ele deu esse desenho. Ó, ele deu esse desenho. Ele fala que o mergulhador, vou até escrever aqui, ó, o mergulhador está a uma altura de 5 metros. Deixa eu admitir o João Guilherme aqui. Está a uma altura de 5 metros. Depois, ele... Ai, vai, derruba as coisas, some. E o peixe foge para a posição A e se esconde em uma gruta na posição B, conforme mostra a figura. A pressão atmosférica, P0, é igual, olha lá, bem aqui no final ele coloca a pressão atmosférica. 1 vezes 10 a quinta. Eu vou escrever 10 a... Não, coloca do jeito que tá. Depois o aluno vai... Newton, metro quadrado. Aí a primeira pergunta que ele faz é a seguinte... Qual a pressão sobre o mergulhador? Qual a pressão sobre o mergulhador? Sugestões, o que você acha? Como se resolve isso, gente? E aí? Ivete chegando. Como é que se resolve isso? Como é que se resolve? Primeiro, se ele deu isso aqui, não é à toa. Então, o que você deve fazer? A pressão, o que ele está perguntando para você, qual é a pressão total sobre o mergulhador? Quem é essa pressão total? É a pressão da atmosférica mais a pressão do líquido. Ó, mais a pressão do líquido. Essa pressão ele já deu, mas quem é a pressão do líquido? A pressão do líquido será a densidade do líquido vezes a profundidade desse mergulhador vezes a aceleração da gravidade. Tem um porém. Isso aqui ele deu, ó, deu. O mergulhador está a 5 metros. Mas e essa densidade? Ele deu essa densidade? Não deu. Então, deixa eu falar. Olho avisado. Olho avisado. Lá na física a gente tinha esse negócio, olho avisado. O que é o olho avisado? Você tem uma questão e por aquela questão, ela serve de parâmetro para você resolver outras, que a maioria será igual a essa. A grande maioria será assim, mais ou menos nesse nível. Se ele tá, se é um mergulhador, tem uma gruta, o que você supõe? Esse líquido é água. Então, você já tem que saber qual é a densidade da água. Vai para uma prova, vai fazer qualquer prova de concurso, tem que saber a densidade da água, tem que saber o calor específico da água. Essas coisas você não pode esquecer, porque o exercício ele pode ou não te dar. É obrigação te dar? Não, não é obrigação. Gonzaga diz que é. Ó, eu vou escrever de dois jeitos, tá? Ó, nesse caso, qual é? Nós vimos que a densidade da água, ou a massa específica da água, para ser assim mais criterioso, vou tirar aqui isso aqui. Para ser mais criterioso, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Quando as unidades estão, se você for olhar, o que a gente trabalhou até agora, ó, o que a gente trabalhou até agora, tá vendo? Nos exercícios que nós trabalhamos, olha aqui, centímetro, centímetro. Se essa escala aqui é de centímetro, eu vou usar para a água a massa específica como sendo 1 grama por centímetro cúbico. Só que olha aqui, não é centímetro. Então, eu vou usar a densidade da água como sendo 1000 quilograma por metro cúbico. Ah, por quê, professora? Porque a altura está em metros. Se a altura está em metros, eu vou usar essa densidade da água. Se essa medida estivesse em centímetros,
eu iria usar essa densidade aqui, ou essa massa específica da água. Então, como está em metros, eu irei usar essa massa específica aqui, ó. 1.000 quilogramas por metro cúbico. Ok? Ok, ok, ok? Ok, ok? Sim, beleza? Ok. Cauã 1.000 Raymond é visto com Bruna Marquezine. vezes 5. Vezes quem? Vezes 10. 4 zeros. Ou seja, eu tenho 5 vezes 10 a quarta. O que é isso? Isso é a pressão do líquido, Newton metro quadrado ou em Pascal. Eu já disse, eu só vou colocar Newton metro quadrado porque ele colocou Newton metro quadrado. Mas qual é a unidade mais utilizada? Pascal, PA, tá? Só que o que ele pediu para você fazer é isso aqui. Ele quer saber sobre o mergulhador qual é a pressão total. Então, bora lá. Pressão total será a pressão atmosférica 1 vezes 10 à quinta mais a pressão do líquido 5 vezes 10 à quarta. Opa! Para eu somar, o que eu tenho que fazer? Deixar os expoentes iguais. Então, eu tenho pressão total será 1 vezes 10 à quinta mais 0,5 vezes 10 à quinta. Agora eu posso somar? Agora eu posso. 1 mais meio, 1,5. Vezes 10 à quinta Newton metro quadrado. Acabou. Acabou, acabou. Que fofo. Fácil. Logicamente. Alguma Sobe um dúvida? pouquinho para tirar aquele print, professor. Tá. Peraí, deixa eu colocar assim, que aí você tira tudo. Vinícius, depois você me manda, por favor. Obrigada. Daquele jeito, professor, já tá no jeito, já pode continuar. Tá. Agora, isso aqui foi a letra A. Na letra B, olha a pergunta. Lá pergunta. Vou fazer questão de pergunta. Lá pergunta. Ele fala assim: qual a variação da pressão sobre o peixe nos pontos A e B? O ruim daí, sabe o que é? É que quase não dá para você enxergar. Você tem que ficar assim, ó, igual um zumbi, olhando. Deixa eu colocar aqui, vou desenhar. Para você entender o que ele quer. Coloca um ponto A aqui. Ele ainda faz até um risquinho. E um ponto B aqui. O peixe, qual é a variação de pressão quando o peixe está aqui e quando o peixe está aqui? Nenhuma. A variação de pressão, a variação de pressão, o que é a variação? A mudança de pressão. Variação é mudança. A pressão é a mesma no ponto A e no ponto B. Por quê? Porque estão sob a mesma altura. Ó, a altura, a profundidade é a mesma. Então, se a profundidade é a mesma, a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. Quando eu pego PA mais PB, vai dar quanto? Vai dar zero. Então, a variação de pressão é igual a zero. Entendido? Então, se fosse, professor, tipo assim, se fosse comparado aquele peixe que tá mais acima, assim, aí seria diferente, né? Aí seria. Agora, se ele colocasse aqui, ó, um peixe aqui e outro peixe aqui embaixo, aí sim, eu teria variação de pressão.
Porque aqui a minha pressão seria menor e aqui a minha pressão seria maior. Mas aqui não. Aqui eles estão sobre a mesma altura, então a pressão... O líquido é o mesmo. Então não tenho que pensar. A variação de pressão é igual a zero, porque eu não tenho variação, a pressão é a mesma. Se eu colocar que aqui é 3 newtons, 3 pascal, e aqui 3 pascal, 3 menos 3, zero. Então não tem. Variação de pressão, zero. La dúvida? Tem alguma coisa que você não entendeu? Até aqui tá tranquilo? Oi! Oi, Acorda aí! tô dormindo. Bora lá, gente. Já encerrei. Eram 5 exercícios. O que a gente vai falar agora? Vai começar a estudar sobre princípio de Pascal. O que é, na realidade, aonde que isso é utilizado, tá? Deixa eu só fazer a chamada, daí eu vou lá, senão eu vou... Vamos ver se voltou. Não, vou tirar print, que eu ando rápido. Vou tirar aqui, isso aqui, e vou tirar print. Caiu, pá, 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 pá. Oiê. Eu ando rápido. Vamos lá. Miguel, parei no Miguel. Outro print. Ai, ai. Nem pesquisou assistir lá o negócio. Pronto, mais rápido. Ó. Que é isso, perdendo? Cauê, só porque eu acabei de tirar o print. Ai, eu vou pegar Cauê. Peraí, deixa eu tirar o print primeiro. Aí eu vou admitir ele. Cauê, você tá fazendo eu perder alguns segundos de aula. Vacilou, hein? Vacilou. A gente tá uma ventania, um vento tão seco, tão seco. Bora lá. Princípio de Pascal. E aí vem também meu conteúdo, um dos prediletos, que é Teorema de Arquimedes, né? Ó. Apresentar. Tchá, 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 tchá. Princípio de Pascal. Empuxo. Aqui, gente, isso aqui eu gosto muito. Vocês vão conhecer. Para vocês entenderem, eu coloquei o videozinho. Ai, sonho. Eu nem vou colocar o som, só para vocês verem rapidinho aí. Ó. Olha para cá. Só vejam, não vou deixar nem colocar som. Para ilustrar o princípio de Pascal. Ninguém vai prestar atenção. Vou parar de interromper. Voltando. Eu tenho que ir lá colocar. Senão ninguém vai prestar atenção. De novo. Para eu clicar aqui, compartilhar som. Vai, cuida. Pascal usaremos 6 massas de 200 gramas cada e 2 seringas de vidro com água com corante e de diâmetros diferentes, que estão acopladas por uma mangueira. Esse aparato funciona como um elevador hidráulico, que é um dispositivo no qual se pode aplicar o princípio de Pascal. Podemos colocar peso sobre uma das seringas de vidro e elevá-los por meio da pressão exercida sobre a outra seringa. A pressão é a mesma nos dois lados da seringa, e sabemos que a força é o produto entre a pressão e a área das seringas. Desta forma, quanto maior a área, maior será a força exercida pelo êmbolo da seringa. Para demonstrar, colocaremos 800 gramas sobre a seringa maior.
com apenas a metade desta massa, ou seja, 400. Na onde vocês já viram essa situação? Já viram aqueles carros? Coloca lá um carro e de repente a pessoa aplica uma certa força. Com a força que ela aplica, ela consegue levantar um carro do outro lado. Já viram? Macaco hidráulico. Isso vocês conhecem. Então, esse experimento nada mais é do que o que é utilizado principalmente na mecânica. Mas por que isso acontece? Ó, eu vou pegar aqui, antes de eu falar, porque tem gente e tem conceito errado a respeito. Eu já vi videoaula, gente falando assim, porque multiplica energia. Gente, não existe nada que multiplique energia. A energia ela é convertida. Não se cria energia, não se gera geração de energia. Pelo amor de Deus, ninguém gera energia. Existem conversões de energia. Só para eu mostrar para vocês aqui, ó, o que acontece. Se eu tenho dois objetos, tem esse aqui, desse lado, um líquido, e tenho esse aqui. Perceba que essa área aqui é muito maior, ó. Essa área é menor e essa área é muito maior. Também tem líquido aqui. Vou colocar, se eu tenho essa altura H, os líquidos são iguais. Suponhamos que eu tenho a água aqui e aqui também eu tenho a água. A altura é a mesma. Então, não interessa se essa área é pequena ou se essa área é grande, a pressão exercida nesse ponto vermelho aqui é a mesma, tanto para esse recipiente pequeno quanto para esse recipiente grande. Porque a pressão do líquido depende do quê? Depende da densidade do líquido, depende do quê? Dessa profundidade. Naquele ponto lá, naquele sistema lá, o que eu tenho? Professora, eu tenho isso aqui. Uma área maior de um lado, a qual nessa área aqui se coloca um veículo. Do outro lado, a área é muito menor. Só que aqui dentro, gente, eu tenho líquido. Então, se eu tenho nesse ponto aqui uma pressão, a mesma altura, se eu tenho a mesma altura, eu teria a mesma pressão. Professora, ó, eu sei que pressão é força pela área. Suponhamos que essa área seja 1 metro quadrado. Suponhamos que essa daqui tem 10 vezes mais. 10 metros quadrados. Eu apliquei uma força aqui de 2 newtons. Qual vai ser a força que aplica uma força nesse sentido? Essa força vai percorrendo aqui, percorrendo. E essa força vai fazer o móvel que está aqui em cima levantar. Qual será essa força? O que eu sei, a pressão desse lado A é igual à pressão nesse lado B. Por quê? Porque eles estão à mesma altura. Olha que coisa linda para você entender. Coisa linda! Olha isso. Pressão de A igual à pressão de B. Quem é a pressão? Agora eu quero saber qual é a força com que está sendo empurrado esse móvel do outro lado. Então, eu tenho força pela área de A igual força pela área de B. Desse lado, para 1 metro quadrado, eu tenho uma força de 2 newtons. Do outro lado, eu tenho uma área 10 vezes maior. Qual é o valor dessa força? 20 newtons.
Então, quando ele coloca lá um objeto, colocou um automóvel aqui, se eu aplico, Sônia, apliquei uma força de 2 newtons, quando chegar aqui, essa força, gente, ela vai ser 10 vezes maior. Ela não vai ser de 2 newtons, ela vai ser de 20 newtons. E daí eu consigo levantar esse automóvel. Porque a pressão é a mesma. Não interessa o tamanho da área, a pressão é a mesma. Então, em todos os pontos aqui, a pressão ela sempre será a mesma, se está sob a mesma altura. Entendido? E é isso aqui que acontece. A pessoa pega, empurra um êmbolo aqui, empurra com uma pequena força. Essa força vai sendo distribuída, essa energia vai sendo distribuída aqui. Quando chega desse outro lado, se a área é maior, o que eu tenho? Eu tenho 10 vezes mais de força. Por quê? Isso aqui tem que ser igual a isso. Se eu pegar 2 dividido por 1, tem que ser igual a 20 dividido por 10. Isso não é a igualdade, gente, ó. 2 dividido por 1 dá quanto? 2. 20 dividido por 10 vai dar quanto? 2. 2 é igual a 2? Sim. Por isso, quando eu ver um sistema assim, ele fala macaco hidráulico, prensa hidráulica, falar de princípio de Pascal, o que eu tenho que lembrar? Professora, qual é a fórmula? O que eu preciso lembrar? Que a pressão de A é igual à pressão de B. Quem é a pressão? Força pela área de A é igual à força pela área de B. Acabou, é só isso. Só isso e mais nada. Fácil. Entendido? Agora, quando você vê alguém aplicar uma força e conseguir levantar do outro lado um automóvel, você vai lembrar por quê? Porque ali dentro, gente, é chamado prensa hidráulica, porque ali dentro tem um líquido. E essa força ela é transmitida por esse líquido. Como a pressão é a mesma e independe da área, o que vai acontecer? Se eu tenho de um lado uma força de 2 newtons, do outro lado vai ser 20 newtons, se a área é 10 vezes maior. Não é bonito isso? Eu passo ali, gente, quando eu estava indo para o SEMA, ali perto da Fato, eu vi aquele monte de veículo suspenso. Na hora já me vinha na cabeça, princípio de Pascal. Então, toda vez, se você passar por ali, perto da Fato, ali, subindo ali na avenida do CPA, vocês verem os carros suspensos, você vai lembrar. Aprendi isso. Isso é prensa hidráulica, isso é o princípio de Pascal. Graças a ele que isso funciona. É bem legal, né? Você olhar para as coisas que estão ao seu redor e começar a entender. Pulando isso aqui. Aqui. Então, eu coloquei, deixa eu tirar aqui. É o que a professora acabou de falar. Então, o que é o princípio de Pascal? A pressão de 1 é igual à pressão de 2. Força de 1 pela área de 1 igual força de 2 igual à área de 2. Acabou. Gente, uma questão dessa cair, você não pode errar, porque os cálculos são muito simples. O máximo que ele pode complicar na sua vida aí é colocar isso aqui como um cilindro. Aí você tem que lembrar da área de um cilindro. Mas são coisas bem... Fora isso, é muito fácil. É só lembrar da matemática. Mas a fórmula da física, ela é muito simples. Aqui vem o assunto que eu queria chegar. E isso aqui, gente, eu tirei da minha dissertação. Por quê? Sônia não confia. Sônia não confia. Então, aqui, esse desenho, gente, eu tirei do livro do Moisés. Moisés é um livro de física a nível superior. Ele não é bom, ele é excelente. Não existe o Halliday da vida. O Moisés é unânime, ele é muito bom. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Tem esse bloquinho. Olha a pressão. Tem uma pressão aqui em cima e eu tenho uma pressão aqui embaixo. E tem pressões nas laterais.
Perceba que as pressões laterais, elas são o quê? Iguais. Se as pressões laterais são iguais, a pressão é o quê? Força pela área. Se as forças são iguais aqui, ó, nas laterais, então o que acontece? Essas pressões aqui, elas se cancelam. Então, dentro de um líquido, eu só tenho pressão na vertical. Porém, o que vocês disseram? Em um líquido, quanto mais fundo você vai vindo aqui, ó, quanto mais você aumentar a sua profundidade... Ô, Sônia! Quanto mais você aumentar essa profundidade, maior será a pressão. Só que... Deixa eu interromper. E vamos pensar no cotidiano. Qual é a sensação, esse calor, nessa secura? Vamos imaginar que a gente esteja num rio. Ai, numa cachoeira. Gente, ai, que bom. Você vai para uma cachoeira, você vai para a piscina agora. Sei lá, pensa assim, um lugar muito agradável. Mas qual é a percepção quando você adentra a água? Seu corpo fica o quê? Seu corpo fica o quê? Mais leve. Mais leve. Geralmente, os professores, quem tem problema nas articulações, quem tem problema de mobilidade, o que eles pedem, os fisioterapeutas? Pedem para você fazer atividade física onde? Na água. Por quê? Porque o impacto na água é menor. Por que o impacto na água é menor? Quando você está sobre a terra, sobre o chão, eu tenho lá a força... Hã? A densidade? Não é só por conta da água, né? Por conta da densidade. Vamos pensar em força. Agora esquece densidade, vamos pensar em força. Quando você está andando sobre o solo, você tem qual tipo de força atuando sobre você? Você tem uma das forças principais, é a força peso. Quando você adentra a água, o que acontece? Essa diferença de pressão, e o que é pressão? Pressão é força pela área. Não é força pela área que a professora falou? Ou seja, deixa eu voltar lá. Ai, gente, tá... E aí, o nariz vai coçando, ó. Então, se pressão é força pela área, eu tenho uma força pela área aqui em cima e tenho uma força pela área aqui embaixo. Só que a área, ó, as áreas aqui são iguais, ó, porque o recipiente embaixo e em cima, ele possui a mesma dimensão. O que vai sobrar? Somente a força. Mas a força aqui embaixo é maior do que a força aqui em cima. Porque a pressão é maior. Acho que eu tô falando, sei lá, parece que vocês não estão entendendo. Estão entendendo? Estão entendendo o que eu tô falando? Ai, professora, mas eu vou, assim, destrinchar melhor essa coisa, ó. Vou colocar uma bolinha bem aqui. E aí eu tenho um líquido. Meu líquido vai até aqui. Vem pra cá. Vou colocar aqui PA e aqui PB. Pressão é força pela área. A área é essa aqui. A área em cima e a área embaixo é a mesma. Se a área é a mesma, então se eu vou analisar pressão de A e pressão de B, o que vai ser diferente se as áreas e pressão é força pela área, as áreas são iguais? Isso não vai me servir de parâmetro, porque as áreas são iguais. O que vai me servir de parâmetro nesse estudo é a força. Porque aqui, ó, como ele está mais... Aqui eu tenho... como eu vou falar?
aqui, eu tenho mais profundidade, eu tenho mais força, porque eu tenho mais pressão. Então, a força aqui, gente, ó, a força aqui de baixo é maior do que a força aqui de cima. Por isso que quando você adentra um líquido, o que acontece? Como a força aqui de baixo é maior que a força peso, ela é menor do que essa força que o líquido faz por conta dessa pressão, o que acontece? Quando você adentra a água, você sente o seu corpo mais leve, devido a essa força do líquido que te empurra para cima. Essa força vertical e para cima, ela tem um nome, ela é chamada de empuxo, ou teorema de Arquimedes. Teorema de Arquimedes, ou empuxo. Então, todo líquido tem, todo líquido tem, todo gás tem, todo gás. São líquidos e gases. Por isso, o que acontece quando você pega um balão? O que acontece quando você pega um balão e você solta esse balão? Tá lá, se dá para uma criança, chorando, aquele berreiro. O balão vai subindo, 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 subindo. Por que esse balão sobe? Esse balão, ele sobe porque tanto no líquido quanto no gás, existe essa força vertical e para cima, que empurra esse objeto para cima. Seu corpo, quando você adentra a água, existe essa força te empurrando para cima. Isso é chamado de empuxo. Professora, e o que acontece com esse balão? O balão vai subindo, 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 a um certo ponto, porque o que vai acontecendo? Quando você está descendo, a pressão vai aumentando. Quando você vai subindo, a pressão vai diminuindo, a força pela área vai diminuindo. Então, o que acontece? Chega a um certo ponto que a força-peso, ela é igual à força do princípio de Arquimedes. E quando essas forças são iguais, o meu balão não sobe mais, gente. Ele não sobe, ele fica só andando aonde? Na horizontal. Por isso que eu acho a coisa mais linda, mais linda. Vocês já viram? Tem aquele filme que tem aquele senhorzinho que coloca um monte de balão. Aquele desenho, gente, fisicamente é perfeito, perfeito. Por quê? O tiozinho, ele coloca lá, faz uma casa de balão, coloca os balões e ele vai subindo, 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 subindo. De repente, gente, ele estaciona e ele começa a andar só na horizontal. Por que ele começa a andar só na horizontal? Porque a força que moveu ele para cima é igual à força que moveu ele para baixo. Então, eu não tenho força nem para subir, nem para descer. Então, ele anda só na horizontal. Ele deixa de andar na vertical. É top, né? Fala a verdade. É muito show isso, gente. É muito show! Show de bola! Deixa eu tirar isso aqui. Coloquei, mas... Ó. Ah, tá. E como é que eu calculo essa força? Essa força... Oh, Sônia. Jesus toma conta. Essa força, ela vem da diferença de pressão do meu líquido. Aí, eu não quero que apareça, tire esse impulso, aí, Sônia. Ó, pressão do líquido é a massa específica do líquido, vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura. Quem é essa variação de pressão? Peraí, deixa eu só para mostrar para vocês de onde que surge essa fórmula, se vocês se interessarem. Então, essa diferença P1 menos P2 é igual... Peraí, deixa eu escrever do jeito que eu tinha. DGH. Vou tirar a notação científica daqui. Notação científica não, notação mais... Não é notação científica, mas... menos rebuscada. Ó. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. O que é essa variação de pressão aqui?
essa variação de pressão vai me dar, o que que é, primeiro, o que que é pressão? Força pela área. Tudo bem? Tudo bem? Vocês estão tão cansados, falta um minutinho, será que dá tempo? Tudo bem, professora. Continua aí, Tudo professor. bem. Peraí. Não vai dar tempo, não. De eu fazer demonstração, não, gente. Não vai dar tempo. Ó. Só vou colocar aqui para vocês, só vou falar, depois eu falo a respeito disso que não vai dar tempo. Essa força, quando você pensa em força, você lembra da força-peso. Mas como está num líquido, é massa vezes a aceleração da gravidade. Vamos pensar em força como sendo força-peso. Espera aí. Melhor dizendo. Aí depois eu faço a demonstração. Vou tirar aqui. Tem um minutinho. Como passar rápido? Não dá para falar esse assunto assim. Então, a professora Sônia falou que o teorema de Arquimedes, empuxo é uma força. Empuxo é uma força. Essa força, ela é vertical e para cima. Ela é vertical e para cima. Se é uma força, o que que eu lembro? Força é massa acelerada. Só que está no líquido. Se está no líquido, ó, densidade é massa sobre volume. Logo, massa é densidade vezes volume. Vou substituir lá. Agora, essa força que eu estou falando é a do princípio, é a do teorema de Arquimedes, o empuxo. Então, vou trocar F por E. Mas quem é essa massa? Massa é a densidade vezes o volume vezes a aceleração da gravidade. Então, como é que se calcula o empuxo? DVG, ó, você é DVG, densidade do líquido, volume vezes aceleração da gravidade. Por isso que ó, DVG. Gente, deixa eu conversar com vocês. Mas vocês estão tão assim abatidos, são muito cansados. Olha pra É professora. fome. É a fome. A Mas fome acaba com o homem. até aqui, até onde a professora falou, você entendeu? Ou já está meio difícil de assimilar? Porque senão eu volto, não tem os conceitos básicos do princípio de Arquimedes, ou teorema de Arquimedes, ou empuxo, que tem vários nomes em vários livros. Até aqui você entendeu? O que é que dá uma recapitulada? De verdade, fala para mim que eu dou uma recapitulada. Sim ou não? Fala aí, gente. Você está terminando, eu quero saber. Eu entendeu, professora. Eu entendeu. Tá. Agora o resto eu não sei. Nós entendeu também. Tá bom. Então, vou partir do princípio já lá só vou falar o conceito, vou colocar já a fórmula, e daí a gente já vai partir para exercício, então, na próxima aula. Eu já tenho, aí faço meu planejamento. Ó, beijo para vocês, bom final de semana, bom almoço aí para vocês, tá, gente? Ó, tchau. Tchau, 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 tchau. Estão cansados, já não aguenta mais Sônia. Não entendeu, foi massa. Ai, ai, tchau, tchau. Tchau,